Estamos de volta, juntinho assim, ó, juntinho, com arroz e feijão. Hã? Você não gosta de arroz e feijão? Gente, como assim? Não gosta? Ai, ai, ai. Mas nós estamos aqui não é para falar de receita, não é para falar de comida, nós vamos corrigir a nossa atividade de história lá da página 123, que eu deixei lá no vídeo para vocês, também tá no cronograma, tá? No cronograma semanal que vocês receberam. Então, vamos corrigir a nossa atividade? Vamos lá. A primeira pergunta é: procure no dicionário a palavra organização e define-a. Então, no meu livro aqui, o conceito de organização está: é a estrutura das partes que constituem um ser vivo, associação, entidade de cunho social, político, etc. Arrumação. Né? Então, nós temos o conceito de organização voltado a um ser vivo, as questões políticas, econômicas, sociais, né? E um significado bem direto que é de arrumação, ou seja, organizar significa arrumar, tá? Mas nós podemos perceber que os três conceitos se encaixam perfeitamente no sentido de organização do Estado, tá? Porque envolve seres vivos, ou seja, envolve pessoas, né, que se organizam, existe associações, instituições, né, de cunho social, político, econômico, né, privado, e que tudo isso também significa arrumar, organizar o nosso país, certo? Beleza. Se você achou respostas diferentes, mas com mesmo sentido, ótimo, parabéns. A número 2, escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Então, nós temos a letra A. Para que servem as formas de organização? Então, para que serve a organização pública, a organização privada? Qual é o intuito, qual é o objetivo? Serve para as pessoas conseguirem atingir um objetivo comum, né? Ou seja, algo que interessa a todas elas. Então, essas organizações surgem porque existe uma demanda populacional, existe um grupo de pessoas, né, que precisam daquele serviço. Então, aquele serviço surge para atender o bem comum, né, o desejo comum dessas pessoas, tá bom? Porque interessa a todas elas. B. Quais são as diversas formas de organização que existem? A social, a econômica e a política, tá? E quais são as formas de organização que você conhece? É uma resposta pessoal. Então, você vai lá e coloca se você conhece uma organização, se você conhece algum sindicato, né? Se você conhece algum partido político que trabalha em prol de atender necessidades, se você conhece a associação do seu bairro. Você participa de alguma forma de organização? Pergunta aí a mamãe e papai se você participa, se eles participam. Se eles participam, você também participa, tá bom? Pergunta aí e responde a sua pergunta. E a número 3 diz assim: marque com um X as formas de organização que você já viu na nossa cidade. Então, eu vou aqui fazer junto com vocês, tá? Vou ficar aqui com azul mesmo. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês. Vou fazer o meu, tá? E vocês fazem em casa. Então, marque um X as formas de organização que você já viu na sua cidade. Já conheci a Associação de Moradores. Opa, vamos lá. Associação de Moradores. Conheci zonas eleitorais. Empresas. Já conheci... Já fui em sindicato, né? Partidos políticos, não, nunca fui. Grupos de apoio, não, nunca fui. Comitês eleitorais, também nunca fui. Lojas, pronto. Eu marquei essas. E vocês, marcaram quais?
Essa é a minha resposta, pessoal. Não é que vocês têm que marcar mesmo a minha, não, viu? Essa, número 3, essa que eu marquei, é a minha resposta. Beleza? De vocês é de vocês. Conversa aí com a mãe, com o papai, se você conhece alguma, tá bom? Beleza. Vamos passar para a próxima página? Aqui. Diferencie Estado e nação. Então, Estado é uma organização política que exerce sua autoridade sobre um território concreto. Então, no caso do Estado, que o nosso país, né, ele tem uma organização política e ela tem uma autoridade dentro do nosso país, dentro do nosso território. Então, dentro da Constituição, né, que é a nossa Carta Magna, as leis maiorais, elas são formadas justamente para exercer essa autoridade sobre um território. Então, uma forma de organização. Enquanto que a nação é um grupamento humano, né, numeroso, cujos os membros são ligados por laços históricos, culturais, econômicos, linguísticos. Ou seja, nação é o povo, tá? E Estado é o nosso país. Beleza? Explique a importância do Estado. É importante o Estado? Bom, a número 5 ela não é uma pergunta, ela é uma afirmação. Você está pedindo para você explicar essa afirmação, né? Então, o Estado ela é importante para organizar a vida social. Você imagina, você precisaria de algum órgão público, Secretaria da Fazenda, tem os impostos que você tem que pagar, aonde você paga, você tem imposto do carro, onde você paga, você tem o imposto da sua casa, onde você paga, você precisa declarar imposto de renda. Então, você precisa, se não existisse essa organização do Estado, como que seriam prestados esse serviço? Aleatoriamente? Né? Então, a organização ela é necessária a qualquer comunidade, a qualquer população. A sua casa existe uma organização, né? O papai tem uma função, a mamãe tem uma função, os filhos têm uma função dentro da casa, dentro da família. Não estou falando de quem vai lavar as vasilhas, quem vai varrer a casa. Eu estou falando dos papéis que cada um tem. Os filhos não fazem o que querem. Por quê? Porque existe uma organização, né, que é regida, administrada pelos pais. Então, da mesma forma, né, o Estado surgiu para organizar a vida social de uma população. Ainda mais um país como o Brasil, de dimensões continentais, né? Então, é necessário o Estado, tá? Tia Josi, mas a gente vê tanta coisa, a gente não precisa deles, não. Uma coisa é o Estado, uma coisa é a organização, outra coisa são as pessoas que compõem essas organizações, o caráter dessas pessoas. Aí é outra questão, beleza? A número 6. Na sua opinião, existiram ou existem sociedades que não têm Estado? Justifique a resposta, tá? É uma resposta pessoal, tá bom? Então, a pergunta é, existem sociedades que não têm Estado, ou seja, que não têm país? Né? Nós vimos que tem, tá? Nós vimos que tem. Nós temos, além do povo curdo, que foi mencionado na aula, que eles têm toda uma nação, o povo curdo, é um povo constituído de suas leis, de suas regras, né, seguem também as leis dos territórios que eles ocupam, mas eles têm uma cultura própria e não têm um território, um estado organizado. Então, eles são obrigados a seguir leis dos países, dos diversos países que eles ocupam. E aí é um motivo de conflitos. Nós também temos os ciganos. Já ouviram falar dos ciganos? Os ciganos têm um povo que viaja, né, de lugar para lugar ali, vive em tendas, mas é um povo que tem a sua própria cultura, né? Lê a mão, lê carta, tem a cultura de casamentos arranjados,
Então, tem todo um contexto ali por trás dessa nação, dessa população aí, mas eles não constituem um território pronto, eles não têm um estado, tá? Então, descreve aí a sua resposta e lá no seu livro, lá no conteúdo também tem base para você elaborar a sua resposta, tá? E a número 7, diferencia os 3 poderes, poder executivo, legislativo e o judiciário. Então, o poder executivo, ele é responsável por administrar o interesse do povo e garantir meios para atendê-los, tá? Então, o poder executivo, aqueles que executam essas leis em prol da população. O poder legislativo é por que se estão criadas as leis, né, elaboradas ou alteradas. Tá? Nós estamos falando do legislativo de forma assim mais ampla, porque tem um legislativo municipal, estadual e federal. Lembre-se disso, tá bom? E tem o poder judiciário, que eles são responsáveis por julgar e avaliar as leis e os crimes, certo? Então, são papéis bem definidos, tá bom? Para os 3 poderes. Vamos para a próxima página, a página 125. E diz o seguinte, a número 8. Pesquise qual é o nome do atual e do primeiro presidente da República. Então, o primeiro presidente da República, o primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. E atual presidente do Brasil é o Lula Inácio da Silva. Não. Impossível confundir, não é, gente? Até porque o nosso presidente está diariamente, a todo minuto, né, nas redes sociais e na TV. Não, o nosso presidente não é o Lula, né? Desculpa desapontar aí, mas a vida segue. Então, atualmente, o presidente eleito, que também o anterior não era o Lula, né? Mas o presidente eleito atualmente é o Jair Bolsonaro, né? Então, você coloca aí que o atual presidente do Brasil é o Jair Bolsonaro, tá certo? Isso é uma brincadeirinha. Não estou tomando partido nem do Lula e nem do Bolsonaro, tá bom? Foi só uma brincadeirinha para a gente descontrair. Bom, porque são muitas atividades, então não dá para ficar também só, né, tenso naquilo. Permite aí uma brincadeirinha para distrair, para descontrair, na verdade. Distrair não, mas descontrair. Então, quais são os 3 poderes existentes no Brasil? Legislativo, o executivo e o judiciário, beleza? Deixa eu ver se eu aumentar aqui um pouquinho, fica um pouco desfocado. Mas vamos lá. A número 10, marque a alternativa correta. 3 frases, né? Você já está vendo aqui qual que está correta, mas vamos ler cada frase. Então, olha só. O Poder Executivo está representado pela Câmara e pelo Senado. Então, se ela não está marcada, é porque ela não é correta, tá? Então, quem representa, quem está no Senado é o Poder Legislativo, tá? O Executivo, ele é representado pelos presidentes, vice-presidentes e seus ministros. Governador, vice-governador, são seus ministros. Seus secretários, né? E no município é o prefeito, o vice-prefeito e os seus secretários, beleza? O poder legislativo é representado pelos tribunais de justiça. Mas que nem a linha do Big Brother, né? Aquele não quero que eu vire meme não, tá bom? Faça isso comigo não. Mas não é, o poder legislativo não é representado pelos tribunais de justiça, tá? O poder judiciário é quem representa os tribunais de justiça, tá? E o STF conta com 11 ministros apontados pelo presidente da República. Essa sim é a opção correta, né? Os ministros que vão junto trabalhar, decidir, tomar as decisões junto com o presidente, tá bom? E a número 11 diz: pesquise
e liste abaixo algumas nações que não têm um território autônomo, que não possuem um Estado. Então, ó, povo curdo, palestinos, Tibete, povo basca, são algumas das sugestões. Aproveita para você dar uma pesquisada sobre esse povo, sobre essa cultura, é muito interessante, tá? E a última página de atividade, a 126, a número 2 diz o seguinte: leia e responda. Antes de as pequenas aldeias virarem grandes cidades, tinham um papel fundamental nas comunidades. Em vários povos antigos, conselhos de seus chefes mais influentes decidiam os caminhos que a vida na aldeia tomaria. Então, este texto faz alusão a troca, moeda, família ou a escrita? A família, né? Então, toda essa questão de poder começa lá com a família, tá? Como nós discutimos na aula passada. A número 13 diz o seguinte: identifica o primeiro centralizador do poder local e pinte-o. Então, aqui já está pintadinho, né? Que figura é essa? Figura de um rei, tá? Figura de um rei. E a 14ª questão diz o seguinte: complete o texto corretamente. Então, nós temos aqui basicamente um parágrafo, tá? Diz assim: os cultos às divindades se tornaram verdadeiras. Então, vocês observam que esse parágrafo ele inicia com um trecho do texto lá no conteúdo, lá no livro de vocês, tá? Então, os cultos às divindades se tornaram verdadeiras instituições religiosas, geridas pelos sacerdotes, que se mostravam como os mediadores entre os homens e os deuses. Com essa ligação ao divino, os sacerdotes gozavam de bastante influência, e muita influência, viu, gente? Dentro das comunidades. Sabendo desse poder, os líderes das aldeias e reis procuravam estabelecer alianças com os sacerdotes locais que legitimavam o poder dos reis, atestando que eles eram representantes da vontade dos deuses agindo na terra. Então, essa frase, ele vem falar do poder que a religião tinha, da influência que a religião tinha sobre o povo e a aliança que os reis e líderes comerciais faziam com os sacerdotes, né? E a escolha desse rei, ele tinha uma grande participação religiosa, porque esses sacerdotes, eles colocavam para o povo que era uma escolha divina. Sendo uma escolha divina, né, dos deuses, o povo não ousaria contestar essa decisão, né? Então é isso. Espero que tenha sido muito legal essa correção dessa atividade, tá certo? Da página aí 123 até a página 126. E a gente encerra por aqui, infelizmente, porque eu adoro estar com vocês, né? Mas logo, logo a gente está de volta aí com mais aulas e muitos encontros ao vivo, as aulas online, tá bom? Ó, beijo para vocês e até mais!